Olá, que bom ter companhia para mais essa análise aqui no Juris 360 Lab. Valeu mesmo por estar aqui. A nossa proposta, como sempre, é ir direto ao que interessa, né? Descascar as decisões importantes do STF e ver o que realmente fica. E hoje, a gente mergulha no informativo 1109 do Supremo. Neste primeiro bloco, vamos dar uma olhada mais de perto em 4 julgados. Temas bem variados, viu? Desde a chefia da Advocacia Pública Estadual, passando por 2 questões bem quentes sobre precatórios. Uhum. E essas duas imprecatórias a gente vai ter que aprofundar um pouco mais, né? Tem repercussão geral. Exato. Temas 519 e 598. E, para fechar, um embate interessante sobre direito do trabalho e competência para legislar. Vamos nessa! Então, começando pela ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3056, do Rio Grande do Norte. A questão era, o Procurador-Geral do Estado, ele tem que ser da carreira ou o governador pode escolher livremente, como acontece com a AGU na esfera federal? Isso. E o STF, olha, bateu um martelo. A norma do Rio Grande do Norte que exige que seja alguém da carreira é constitucional, sim. O ponto central, assim, é que o Supremo vê a Procuradoria Estadual como uma instituição de Estado, sabe? Permanente. Não só do governo que está no poder. Ah, entendi. Uma diferença importante em relação ao advogado-geral da União, que é mais um cargo de confiança direta do presidente, né? Exatamente. Por isso, o STF disse que os estados têm, sim, autonomia para definir essa regra. Fortalece a instituição, entende? A simetria com o modelo federal não é obrigatória nesse caso. Faz sentido essa distinção. Pois é. E por isso, a ADI foi considerada improcedente. Legal. Bom, saindo da estrutura do Estado e entrando numa área que, nossa, mexe com o bolso de muita gente e das contas públicas, precatórios. O primeiro caso aqui é o recurso extraordinário 659-172 de São Paulo. É o tema 519 de repercussão geral, ou seja, o que ficou decidido aqui vale para todo o país. Isso mesmo. E a questão era bem cabeluda. A emenda constitucional 62, aquela de 2009, que criou um regime especial para pagar precatórios. Aquela que deu tanta discussão, né? Essa mesma, que depois foi declarada em parte inconstitucional na ADI 4357. A pergunta era, essa emenda 62, ela podia ser aplicada para precatórios que foram expedidos antes dela entrar em vigor? E aí? Porque se for um constitucional, como é que aplica? Então, aí que está o pulo do gato. O STF, na análise da questão de ordem da ADI 4425, fez a famosa modulação de efeitos. Na prática, foi como dizer: olha, essa regra teve problemas, mas para não gerar um caos ainda maior, vamos combinar que ela valeu por um tempo. Um tempo específico. Exato. 5 exercícios financeiros contando a partir de 1º de janeiro de 2016. Durante esse período, mesmo a emenda tendo sido questionada, os efeitos dela foram mantidos pela modulação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, nesse período de 5 anos, mesmo para um precatório que era de antes da emenda 62, era possível, por exemplo, o sequestro de verbas públicas se houvesse alguma daquelas situações previstas. Isso, exatamente. Durante aquele período validado pela modulação, as regras da IC62, incluindo o sequestro, continuaram aplicáveis mesmo para os precatórios anteriores a ela. A tese que o STF fixou no tema 519 confirma justamente isso. A aplicação da IC62 aos precatórios anteriores, mas observando o limite temporal da modulação. É um equilíbrio delicado entre a norma e a realidade, né? Nossa, que ginástica jurídica mesmo. E falando em precatórios, ainda tem mais um para a gente aprofundar. É o R 840.435, do Rio Grande do Sul, tema 598. Aqui a questão é um pouco diferente, talvez mais humana, digamos assim. Uma pessoa com doença grave que tem aquela prioridade para receber, a superpreferência, ela pode pedir o sequestro de verbas para receber logo, fora da ordem cronológica normal? E a resposta do Supremo foi um claro não. O sequestro de verbas, ele é visto como uma medida drástica, sabe? Extrema mesmo. A Constituição, lá no artigo 100, parágrafo 6º, ela lista as situações em que o sequestro é possível, e são só aquelas ali. Ponto. Quais são o mesmo? Só para relembrar. Basicamente são duas. Se o governo não colocar o dinheiro do precatório no orçamento anual ou se ele quebrar a ordem cronológica de pagamento.
É o que a gente chama de rol taxativo, uma lista fechada. Entendi. Não dá para inventar outra hipótese para sequestro. Mas e a prioridade por doença grave ou idade? Ela não flexibiliza isso? Então, a prioridade existe e é importante sim. Tem um procedimento próprio para que essas pessoas recebam uma parte do valor adiantado, justamente por causa da condição delas. Mas essa preferência é dentro do sistema de pagamento de precatórios. Ela não cria uma autorização extra para pedir o sequestro fora daquelas hipóteses do artigo 100. O STF reforçou isso. Uma coisa é ter prioridade no fluxo de pagamento, outra coisa é usar a medida extrema do sequestro. Não se pode misturar. Claríssimo. A prioridade tem seu caminho, mas não abre a porta para o sequestro fora das regras constitucionais. Bom, para fechar este bloco, a gente muda completamente de assunto. Vamos para a ADI 3.899, do Distrito Federal. Tinha uma lei lá do DF que tentava garantir o emprego dos cobradores de ônibus, mesmo com a chegada da bilhetagem eletrônica, da automação. Sim, uma lei com uma intenção social clara, né? Proteger o emprego diante da tecnologia. Mas esbarrou na divisão de competências da Constituição. O STF considerou essa lei inconstitucional. O fundamento principal foi que ela invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Ah, a questão de quem pode fazer qual lei. Exatamente. O artigo 22, inciso I da Constituição, diz que legislar sobre direito do trabalho é coisa da União. E essa lei distrital, ao tentar garantir o emprego, estava na prática criando uma regra de estabilidade, uma regra trabalhista. Além disso, a própria Constituição, no artigo 7º, quando fala da proteção contra a automação, remete isso para uma lei complementar que seria federal, né? Então, não cabia ao DF legislar sobre isso. A Lei Distrital 3.923 de 2006 foi declarada inconstitucional. Entendido. É a importância de respeitar o pacto federativo, né? Quem faz o quê? Bom, fechamos então essa primeira rodada de análise do informativo 1109. Foi interessante ver a variedade, né? Passamos pela autonomia dos estados lá na escolha do procurador-geral, mergulhamos fundo nas complexidades dos precatórios com os temas 519 e 598 e terminamos vendo os limites da legislação local em matéria de trabalho. Nos veremos no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha nos 5 julgados finais do informativo 1109 do STF. Temos bastante coisa interessante, né? Passando por tributário, previdenciário e até uns temas de direitos fundamentais e processo penal. Exato. E é sempre bom ficar de olho nessas decisões, viu? Especialmente as de repercussão geral e ADIs, porque elas realmente moldam como as coisas funcionam na prática. Com certeza. Bom, vamos começar então com o RE 1452.421. É o tema 1279 de repercussão geral. Isso. Esse caso é bem importante. Ele veio para, digamos, esclarecer os limites daquela decisão gigante sobre PIS/COFINS, o tema 69, sabe? A exclusão do ICMS da base de cálculo, né? Lembro bem. A grande questão era, a partir de quando essa exclusão vale? De fato, exatamente essa a pergunta. E o que o STF definiu, no tema 1279, é que por causa da modulação de efeitos que foi feita lá atrás, no julgamento original... Ah, modulação. Sempre ela. Pois é. Ela definiu que a exclusão do ICMS só vale para fatos geradores, ou seja, para vendas e serviços ocorridos a partir de 15 de março de 2017. Que foi a data do julgamento de mérito do caso original. Certo, perfeito. Mas olha só, tem um detalhe crucial. Quem já tinha uma ação na justiça ou um processo administrativo protocolado até essa data, 15 de março de 2017, essas pessoas estão protegidas. Podem pedir valores anteriores. Exato. Essas ações ficam ressalvadas. Para quem não tinha ação, vale a regra a partir de 2017. Foi uma forma de limitar o impacto fiscal gigantesco que a decisão teria, né? Mas gerou muita discussão. Imagino. É um equilíbrio delicado entre justiça fiscal e as contas públicas. Bom, saindo do tributário, vamos para as ADIs sobre Previdência Estadual. Começando pela ADI 2521 de Pernambuco. Vamos lá. Nesse caso, a questão era o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais.
A alíquota subiu, chegou a 14%, e o argumento era que isso seria confiscatório. E o que o STF decidiu? Considerou constitucional. O tribunal olhou a razoabilidade, a proporcionalidade e, principalmente, o déficit financeiro e atuarial do regime de previdência de Pernambuco, que era comprovado. Então, não viram confisco nem redução de salário indireta. Não. Entenderam que estava dentro dos limites, seguindo a linha de outros casos, como o tema 933, que trata justamente desse equilíbrio necessário nos regimes próprios de previdência. Entendi. E essa linha se repetiu no caso do Ceará, a ADI 5944, era uma situação parecida, né? Aumento escalonado de alíquota de 11% para 14%. Mesmíssima linha. Constitucional também, o aumento foi considerado razoável, proporcional, sem confisco. E teve um ponto interessante nesse caso do Ceará sobre a falta de estudo atuarial prévio. Não teve. Teve sim. O STF reforçou um entendimento que já vinha se consolidando. A ausência desse estudo antes da lei que aumenta a alíquota é uma irregularidade, digamos assim, mas não invalida a lei. Não necessariamente. Se o déficit for comprovado depois, como foi no caso, a irregularidade é superada. Isso mostra uma tendência forte do tribunal em validar essas medidas dos estados para tentar equilibrar as contas da Previdência, né? Faz sentido, dada a situação fiscal de muitos estados. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a segunda turma. Teve uma decisão sobre plano de saúde, o RE 1319935. Ah, esse caso é interessante. Era sobre um segurado que conseguiu um medicamento caro por liminar. Só que depois surgiu a dúvida se ele teria que devolver o dinheiro para o plano, porque na época o remédio ainda não tinha registro na Anvisa. Para custear um direito essencial, né? Vida, saúde. E mesmo que o registro na Anvisa tenha vindo só depois, a boa-fé e a proteção à saúde prevaleceram. Que bom para a pessoa, né? Protegeu quem estava numa situação vulnerável. Exatamente. A decisão se baseou muito nisso. Proteção constitucional à vida, à saúde e o princípio da boa-fé. Reformou a decisão anterior e restabeleceu a sentença original que protegia o segurado. Ótimo. E para fechar nosso bloco de hoje, temos mais uma da segunda turma. O ARE 1369282, sobre dano moral em violência doméstica. Isso. A discussão era sobre fixar um valor mínimo de indenização por dano moral já na sentença penal condenatória nesses casos de violência doméstica e familiar. E pode o juiz criminal fixar isso? Pode sim. O STF consolidou o entendimento de que, primeiro, o dano moral nesses crimes é in rere ipsa. O que significa isso mesmo? Significa que ele é presumido. A própria agressão, a própria violência já gera o dano moral, não precisa de uma prova específica do sofrimento da vítima para pedir a indenização. Ah, entendi. Facilita para a vítima. Muito. E, além disso, o tribunal confirmou que o juiz pode fixar esse valor mínimo na sentença penal usando o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Mas tem uma condição importante, tá? Qual? Precisa ter um pedido expresso na denúncia, feito pelo Ministério Público ou pela própria vítima como assistente de acusação. E, claro, o réu tem que ter tido a chance de se defender sobre esse pedido durante o processo. Contraditório e ampla defesa garantidos. Certo. Tem que ter o pedido e a defesa sobre ele. Importante para garantir o devido processo legal também. Com certeza, é um avanço para a tutela da vítima dentro do próprio processo criminal. Bom, então, resumindo o que vimos hoje. Tivemos essa definição importante sobre o marco temporal do PIS/COFINS e ICMS. A validação das medidas dos estados para tentar equilibrar a previdência, mesmo com aumento de alíquota. A proteção do direito à saúde em casos complexos de registro de medicamento. E o reforço da possibilidade de reparação por dano moral já na esfera criminal para vítimas de violência doméstica. Bastante coisa, né? Muita coisa relevante. E fica aquela reflexão, né? Como o STF tenta equilibrar tantos pratos? Segurança jurídica, contas públicas, direitos individuais. Exatamente, é um malabarismo constante. Decisões como a da modulação de efeitos no PIS/COFINS ou as das ADIs previdenciárias mostram bem essa tensão. É buscar um equilíbrio, nem sempre fácil, entre as necessidades do Estado e as garantias de cada um. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Muito obrigada a quem nos acompanhou nesta análise do informativo 1109 do STF. Esperamos que tenha ajudado a clarear esses pontos. E se você gostou do conteúdo e quer apoiar nosso trabalho de descomplicar a jurisprudência,
Não esquece de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. Ajuda muito a gente. É isso aí. Até a próxima!